E é uma honra para nós termos a presença de todos vocês aqui. Gostaria de, em nome de uma pessoa muito especial que esteve aqui o dia todo conosco, agradecer a presença de todos. Em nome da professora Ivone Mascarenhas, um símbolo para todos nós, né? Um símbolo em todos os aspectos. Para o CDCC, uma pessoa à frente de movimentos de divulgação científica e uma pessoa de excelência em pesquisa. Então, une duas coisas das mais relevantes na universidade. Então, gostaria até de agradecer muito a sua presença e, em nome, então, como eu disse, da dona Ivone, agradeço a presença de todos aqui hoje. O dia especial de hoje é porque o CDCC, né, terá suas memórias colocadas fisicamente num livro. Fisicamente porque as memórias do CDCC já estão dentro de nós, de alguma maneira, estarão sempre todos nós aqui nesta cidade. A evolução deste centro de divulgação, desses mais de 30 anos, é alguma coisa que precisamos parar um pouco, às vezes, para refletir. Talvez a gente que conviva com as atividades aqui do dia a dia, nem sempre tenha a dimensão correta disso. Mas se a gente para refletir um pouco, tudo que foi realizado nesses 30 anos, mais de 30 anos, é algo sem precedentes, né, na divulgação científica. Somos exemplos para muitos outros centros. E hoje, nesta noite, em que nós faremos o lançamento do livro, que tem a memória do CDCC, é, na verdade, uma homenagem às pessoas que construíram o CDCC. Muito mais do que um livro a ser consultado, lido, admirado, que é um livro muito bonito, está muito bem organizado, é um parabéns às pessoas, muitas das quais estão aqui, né, estou vendo, muitas das pessoas que construíram esse centro e que possibilitaram hoje que esse livro pudesse ser feito e admirado, né. Eu não vou me estender muito mais nas considerações a respeito do livro, porque existe uma pessoa muito mais apropriada para fazê-lo, que nada mais é que o coordenador do projeto, ex-diretor do CDCC, por várias gestões, responsável por muito da modernização que o CDCC tem hoje. Então, a minha missão, na verdade, era recebê-los com muito orgulho aqui nessa noite, que certamente não esqueceremos, né, na história deste centro. Então, muito boa noite, muito obrigado pela presença de todos vocês. Gostaria, então, de ouvir as palavras do professor Aprício. Boa noite a todos. É uma honra ter sido convidado para conversar com vocês hoje. Também é uma alegria muito grande rever todos, ou quase todos, alguns não estão. Me deram o prazer, na verdade, pediram que eu falasse, mas para mim é um prazer. E eu vou procurar não me estender muito, porque depois teremos um pouco de música. Caiu de celulose nanovibrilada que eu pus aqui para não perder. Mas, de fato, o discurso está nesse pedacinho aqui. Então, eu queria fazer algumas menções. Eu, na tentativa de aproveitar a ocasião e reverenciar as pessoas que fizeram e fazem o CDCC, e também no contexto do livro, eu me organizei para falar de algumas coisas, mas me veio à mente agora falar de 3 fotos especiais do livro. A primeira, que vocês estão vendo, e eu descobri hoje quem foi que tirou essa foto. A gente acha que é o Brás, né? Mas o Brás aparece na foto. Então, parece que quem tirou a foto foi o Walter, porque ele não aparece na foto. Tá certo? Mas, apesar disso, há uma outra foto que eu considero muito significativa, que é esta, aqui abaixo, em que aparece o Chiu, o Walter e eu, em frente ao observatório, no dia que a gente inaugurou oficialmente o nome de Dietrich Chiu para o observatório. E de todas as coisas que eu tive a oportunidade de participar, coordenar, essa em especial foi uma sugestão do Walter, né?
E ter conseguido registrar o nome do Schill, para mim, foi uma das coisas mais importantes que a gente fez, porque ficou marcado agora numa coisa física, né? Para que as pessoas não esqueçam do professor Schill, que está, de certa forma, é o pai, né, de tudo isso aqui que nós estamos vivendo. E uma outra foto que eu considero também muito importante é essa aqui no teatro, né, onde a gente teve a oportunidade de dar os créditos a quem de direito, né, pelo sucesso do CDCC, que são os seus funcionários. O que eu queria fazer uma analogia e dividir com vocês, pensar um pouco dentro do ambiente da universidade, né? Nós temos duas obras a reverenciar. A primeira é o próprio CDCC, enquanto instituição, com todo o seu trabalho, toda a sua atuação, e outra é este livro, né? E a gente está acostumado, no meio universitário, a ser, de alguma forma, cobrado pela sociedade, né, do que nós estamos fazendo. Essa cobrança, por um lado, me inquietava um pouco na direção, quando a gente via tudo que o CDCC faz, na época, vou dizer, fazia, indo em diferentes oportunidades no Brasil, no exterior, em outros estados, e se falava do CDCC, as pessoas... O que é CDCC, né? Ah, CDCC que tem experimento... Ah, sim, né? Ou o CDCC que participa no Mão na Massa. Ah, tá, o CDCC do Mão na Massa. Aí, quando você citava realizações do CDCC, as pessoas, de alguma forma, lembravam. E eu falei, mas, puxa vida, né? A gente é tão importante, por que ninguém fica lembrando da gente, né? Então, eu tinha um desejo muito grande de registrar isso, que não fosse num folder, né? Registrar numa obra para falar, ó, isso aqui é o CDCC. Para quem não conhece, está aqui. Escrito por nós mesmos, né? Não uma obra feita por outros autores. Então, isso daqui, na verdade, passa a ser cumprir um objetivo de divulgação para, vamos dizer, fotografar o CDCC num dado tempo, já que ele é muito dinâmico, e apenas resumir. E a obra foi de alguma forma, prevista para destacar os seus autores, né? A organização principal ficou aos cuidados da Edna e da Sílvia, mas os autores dessa obra são todos aqueles que são citados, todos os funcionários e pessoas que, embora não funcionários, trabalharam pelo bem do CDCC, tanto na administração como em outras situações, pessoas da universidade e de fora da universidade. Então, essa obra, destacando as coisas que o CDCC faz, produziu e ainda produz, e com a voz dos autores, né? Então, os autores, se não aparecem na primeira página, aparecem, na verdade, ao final, né? Se não aparecem na primeira página, eles aparecem através de falas, né? E como a universidade sempre procura, muitas vezes, avaliar qual a sua produção, qual é o seu currículo, né? Está aqui a nossa publicação, né? Essa é uma nossa publicação. E quais são os autores dessa publicação? Né? Onde a gente vai buscar os autores? Porque quando a gente publica um artigo, até briga isso daí, né? Quem que é o autor, o que vai na frente, o que vai atrás, o que vai no meio, né? Quando começa a crescer muito a relação de autores, alguns sugerem que se retire alguns, né? E aí fica, quem que retira? E os critérios para escolher quais são os autores, muitas revistas científicas, inclusive, pedem que você nomine e descreva o que cada autor fez, né? Esse livro, de alguma forma, é um relato desse, porque está descrito o que cada um fez. Quer dizer, a sua participação está lembrada no conteúdo da obra. E aqui, os funcionários do CDCC são não somente os autores, né, mas como os atores que fizeram essa obra. Então, de alguma maneira, desde que a gente começou a trabalhar pela comemoração dos... os anos ficaram complicados, porque eram 25 anos, né, quando a gente fez. Não era 30, né? Ah, é 30. É que agora são 35. Dos 30 anos, a ideia era congelar no tempo, através de uma foto, a história do CDCC. Mas congelar naquele momento para mostrar
o que era o CDCC. E a gente foi para a sociedade, no caso, o Teatro Municipal, e fomos também brindados com uma apresentação musical. E, de alguma maneira, o CDCC sempre associa os seus dias importantes, né, com uma apresentação musical. Não é qualquer apresentação musical. Naquele lá foi uma orquestra da universidade, é um grupo de músicos, né, da orquestra da universidade, e aqui agora temos os colegas do Ad Libidum, que, por um motivo especial, além da própria música, da qualidade da música, é o grupo que teve, durante um bom tempo, o Chiu como um de seus músicos, né? Então, o que eu queria, de alguma maneira, destacar era justamente o fato de que, apesar de organizado pela Edna e pela Silvia, né, isso daqui é o nosso artigo publicado na melhor revista que existe, né, do nosso trabalho aqui do CDCC. E ele está não congelado aqui, mas apenas uma fotografia do que é o CDCC. A gente espera que essa qualidade, essa característica do CDCC, que dentre as diferentes instituições da universidade, é uma que se pode dizer, eu diria que com absoluta certeza, é uma equipe, né? Em vários institutos tem os departamentos, os grupos, né? Aqui tem uma equipe. E essa equipe fez esse trabalho. Eu tive o prazer de ser diretor durante alguns anos, e eu tinha, na verdade, uma tarefa dificílima. A primeira era, de alguma maneira, tirar o nome do Chiu da administração, não da obra, não entendam isso, porque as pessoas julgavam que o CDCC era o Chiu, né? E foi, de fato, durante muitos anos, mas a gente sabia que nós não somos permanentes, nós vamos ter que um dia trocar. E a minha primeira dificuldade e missão, combinado com o próprio Chiu, a gente tinha que desatrelar o Chiu à figura do CDCC, não para esquecer só a obra, para mostrar que o CDCC continuaria como a gente comprovou que continua. Mas eu tinha um grande segundo desafio, era, ao assumir a administração, e depois de uns 2, 3, às vezes 4 anos, alguém chegava assim, eu queria falar com o Chiu, o diretor. Eu falei, não, o Chiu não é mais o diretor. Como não é mais o diretor? Não, vai sumir no lugar dele. Quem é você, né? Então, durante um tempo, custou um pouco para as pessoas saberem que a administração do CDCC agora estava sob o comando de uma outra pessoa, embora o Chiu continuasse ainda como alicerce para a continuidade do trabalho. O perigo que tinha nisso é que você começa a gostar, né? E depois de mais alguns tantos anos, eu comecei a ser um mini Chiu, né? Mini no sentido mini mesmo, de que começou a ser quase que o meu CDCC. Eu queria que fosse, né? Mas eu sabia que não podia incorrer nessa permanência, né? Então, a segunda tarefa era sair do CDCC, né? E aí, graças a Deus, o Walter assumiu, aceitou a tarefa e assumiu. E eu tinha um desafio extra, né? Que era, o Chiu, quando abandonou a administração, ele continuou aqui, né? Isso me deu algum trabalho, porque durante anos ele assumia que era diretor ainda, falava coisa, eu tinha que ir lá às vezes desfazer, mas enfim, ele não largou, né? E eu percebi que isso de alguma forma incomodou um pouco o início da administração, em que eu despachava um determinado assunto, faça-se isso, e eu, quando por que não foi feito? O Chiu falou para não fazer. Chiu, fica na sua, mas, né, deixa que a gente... Aí, com o tempo, ele fez isso, e quando eu deixei a administração, já entregue para o Walter, eu falei, passa lá para o pessoal, para nós. Passa lá para ver o pessoal, alguns me ligavam, tal, falei, se eu começar a ir lá, de alguma forma, também começa a atrapalhar. Então, eu me impus um exílio, né, de algum período, acho que já está, com certeza, já está vencendo esse exílio de 2 anos, mais ou menos, né, a primeira vez, de começar a voltar ao CDCC, já na figura de um colaborador, não mais na administração. O CDCC está completando 36 anos. Né? É mais ou menos a minha idade. Né? Embora
vocês possam não acreditar, né? Eu nasci na Universidade de São Paulo como docente em 81, tá certo? Então, na minha conta, isso dá 35. Aqui está dando 35 porque está contado 2015, né? Então, nós temos praticamente a mesma idade. Tem muito mais coisa aqui do que eu consegui construir na minha vida. E eu queria encerrar agradecendo não somente a todos os colaboradores que fizeram o CDCC e fazem o CDCC, mas, em particular, todos que me ajudaram no tempo que eu fiquei aqui e me deram, na verdade, a honra, né, de poder usar da palavra nesse momento. Eu vou encerrar agora, passando a palavra para o nosso grupo musical, Ad Libidum, na figura do Christian, não sei se ele vai falar ou não, mas com certeza vai tocar. Obrigado pela atenção e, mais uma vez, obrigado pela presença e obrigado aos trabalhadores do CDCC por esta obra maravilhosa. Obrigado.